Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Boa noite. Hoje a live será com o Rafael, ele que é gaúcho, eu conheci ele em Gramado, no Festival de Cinema. E Rafael trabalha com audiodescrição, ele que também é uma pessoa com deficiência. E Rafael, tudo bem contigo? Tudo bom, Gustavo? Boa noite. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. E estamos aí para a gente bater esse papo. Rafael, acho que seria interessante você se apresentar, falar um pouco sobre ti. Uhum. Então, eu sou aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu sou psicólogo e sou audiodescritor, né? Como psicólogo, eu trabalho no atendimento clínico, tanto online quanto presencial. E como audiodescritor, né, produzindo acessibilidade, audiodescrição para filmes, para séries de TV, para internet, né, séries de internet, webséries que a gente chama, para exposições de museus, diversos outros produtos, assim, e também tenho trabalhado com capacitação, né, formação, capacitando, né, educadores, por exemplo, a fazerem audiodescrição, né, dentro dos seus ofícios em sala de aula, com alunos, e em meios virtuais também. Então, trabalhando na produção de acessibilidade cultural de uma maneira bem ampla, né, no teatro, na dança. Há 6 anos, mais ou menos, que eu tenho trabalhado nessa área. E eu tenho deficiência visual, como tu mencionou, há cerca de 30 anos já eu tenho baixa visão. Eu tenho 42 anos atualmente. E, enfim, né, tenho esse período já de experiência, né, com a condição da baixa visão. Rafael, você fez curso para trabalhar nessa área de audiodescrição. Como é que você entrou para esse mundo? Uhum. Sim. Primeiro, né, como quase todos os profissionais com deficiência visual que trabalham como audiodescritores, né, que são audiodescritores, eu comecei do outro lado, né, como usuário, que ainda sou do recurso de audiodescrição. Então, frequentava algumas exibições específicas, né, cinema com audiodescrição, lá por 2012, 13, 14, que a gente tinha bem menos, algumas exposições também com audiodescrição, e eu comecei a me interessar muito pelo recurso, não só como usuário, mas eu comecei a estudar audiodescrição. Assistia uma outra palestra, e fazia alguma oficina, lia artigos e, enfim, dissertações sobre audiodescrição no teatro, no cinema, na escola, audiodescrição, né, na perspectiva ali no ofício do consultor, né, com deficiência visual. E aí, final de 2015, início de 2016, eu fui convidado para fazer uma primeira experiência de integrar uma equipe de audiodescrição para uma peça de teatro, e que era já uma experiência de trabalhar na produção da audiodescrição, mas também como uma experiência de aprendizado, assim, né, de estar ali junto com audiodescritores, né, de audiodescritores experientes, podendo questionar, trazer minhas ideias, o que eu já estava aprendendo, e aí já comecei a trabalhar. Então foi meio a prática também que eu dei continuidade, que sigo, né, continuamente estudando, fazendo outras formações, outros cursos de audiodescrição. Esse ano, por exemplo, eu fiz um curso no início do ano de locução e audiodescrição, né, um curso de 40 horas, que foi lá em janeiro, um curso da Universidade do Ceará, e que também me possibilitou ampliar, né, o meu olhar e a minha técnica sobre a consultoria em audiodescrição, e que também me possibilitou começar a gravar em estúdio, né, algumas roteiros de audiodescrição que a gente trabalha, que a gente produz. Então, já tenho aí 3 trabalhos em que eu gravei em estúdio audiodescrição, né, ampliando a possibilidade de trabalhar nessa área, que é sendo locutor em audiodescrição também, iniciando, né, isso já tem só alguns meses, diferentemente da consultoria que eu estou há alguns anos, né, e o estudo é contínuo, permanente, né, leituras e assistindo também trabalhos audiodescritos de outros colegas e muitas trocas entre colegas. Rafael, e a minha live, né, foi um pouco também para falar sobre o festival que ocorrerá em Recife, aqui no Nordeste do Brasil, e vai reunir pessoas ilustres que trabalham com audiodescrição como você. Gostaria que você falasse um pouco sobre o festival, vem de ouvindo. Uhum. Como é que vai ser? Você vai ter filme, né? Você vai competir em um documentário, uma curta, né? Como é que vai ser Uhum. isso? Então, o Festival Ver Ouvindo já é um festival tradicional, né, de acessibilidade no audiovisual, no Recife, vai ser a 6ª edição,
e uma colega audiodescritora, a Liliana Tavares, do Recife, da Com Acessibilidade, ela é uma das organizadoras, né, do festival, ela é quem, né, enfim, está sempre à frente ali do Festival Ver Ouvindo, né, e aí o que acontece? Tem mostras competitivas, não só de audiodescrição, mas de Libras também no audiovisual. Então, por exemplo, tem gênero ficção, documentário e animação. Então tem 4, 5 filmes em cada categoria que concorrem a melhor audiodescrição de documentário, de ficção e de animação entre os que estão concorrendo. E em Libras também, né? Tradução em Libras para a língua brasileira de sinais para esses filmes, para outros filmes no caso, né? Nem sempre são os mesmos filmes que estão concorrendo nas duas modalidades. Além de ter outras atividades, né, formativas, né? Vai ter nessa edição, por exemplo, uma masterclass com a Bel Machado, que é de Campinas, né, uma das primeiras audiodescritoras, né, do Brasil, para não dizer a primeira, mas uma grande audiodescritora, uma excelente profissional. E também vai ter masterclass de Libras no audiovisual. E também tem outras sessões, né, de exibição de curtas com audiodescrição. Vai ter um curta-metragem, por exemplo, que chama Minimis, que eu e a Liliana Tavares produzimos a audiodescrição dele em 2018, e agora que ele vai passar no cinema e vai passar, né, nessa jornada do Ver Ouvindo. E também longa-metragem, né, vai ter 2 longas-metragens que vão passar também, um no sábado e um no domingo. Um deles a gente está produzindo a audiodescrição essa semana, que vai passar sábado que vem, né, na sessão Memória do Ver Ouvindo. Então, tem toda a programação, né, disponível no site do Ver Ouvindo, é bem interessante, assim, e tem uma programação cultural com audiodescrição no Recife também, em Olinda, Porto de Galinhas, para quem vai para lá, né, participar de forma presencial. Esse ano vai ser híbrido em função da pandemia, né, vai haver, algumas atividades vão ser transmitidas ali pelo YouTube do Ver Ouvindo, e remotamente também algumas comunicações orais, né, de profissionais que não vão ao Recife, mas que vão ter suas palestras, né, suas falas de 5 minutos exibidas em sequência e para que o público possa debater presencialmente lá. E também vai ter um painel de comunicação oral presencial, do qual eu vou participar. Eu vou apresentar 2 trabalhos que vai ser no domingo, né, no dia 14 de novembro, à tarde, onde vários profissionais vão apresentar seus trabalhos, diversos enfoques da audiodescrição e da Libras no audiovisual. E esse seu trabalho vai concorrer a algum prêmio, né? Não é isso, Rafael? Isso. Para além dos trabalhos que eu vou apresentar no painel, né, na comunicação oral, que é uma mesa de discussão, né? Nas mostras competitivas que eu estava falando antes, que tem as categorias, né, de ficção, de animação e de documentário, e existe um documentário chamado Hipólito da Costa Segue a Sua Viagem, que é um documentário bastante interessante sobre o Hipólito José da Costa, que foi, né, o fundador, assim, da imprensa, né, no Brasil, o primeiro jornal no Brasil, que foi o Correio Brasiliense, no início do século XIX, foi idealizado e promovido pelo Hipólito. Então tem um museu aqui em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, chamado o Hipólito da Costa, que é o Museu da Comunicação, né, que é um museu que abriga, né, um acervo muito importante, muito rico, muito interessante sobre a comunicação no Brasil. E aí esse ano, né, em comemoração, né, celebrando, né, o museu, foi produzido um documentário, tem 10 minutos de duração, falando sobre a história do Hipólito e do Museu da Comunicação aqui em Porto Alegre. E aí nós produzimos, né, com a OVNI Acessibilidade Universal, a roteirista em audiodescrição, Mimi Aragon, produziu, e, né, juntamente com ela eu fiz a consultoria em audiodescrição, nós produzimos o roteiro de audiodescrição do documentário, desse curta do Hipólito, e eu gravei a locução em estúdio da audiodescrição desse documentário. Na mostra competitiva, na categoria de documentários, tem 5 docs concorrendo de melhor audiodescrição, e um deles é justamente esse trabalho, né? Então é nessa mostra competitiva que o trabalho que a gente produziu, eu e a Mimi, né, com técnica
enfim, edição, gravação, mixagem do Bruno Klein, do estúdio Porta da Toca, aqui, que a gente grava, né, audiodescrição aqui em Porto Alegre. Estaremos, né, nossa equipe concorrendo à melhor audiodescrição de documentário. Ô, Rafael, você já chegou a ver os filmes concorrentes a você ou ainda não? Não, esses filmes, o que a gente produziu, a audiodescrição, ele está disponível no YouTube, né? As pessoas podem buscar ali no canal do Museu da Comunicação, do Musecom, o Hipólito, e tem lá a versão com e sem audiodescrição. Essa versão que a gente produziu tem audiodescrição e tem Libras, tá? Foi produzido Libras e audiodescrição para esse documentário. A gente vai concorrer na AD. Os demais, eu não tenho informação se eles estão disponíveis, porque nem sempre as obras estão disponíveis na internet, né? Então, eu e demais pessoas que vão estar lá no Ver Ouvindo, vamos poder assistir todos em sequência, porque os filmes, né, a mostra competitiva, eles são exibidos em sequência, né? Numa faixa de horário, que tem a programação no site, de que um em sequência do outro é exibido ali com audiodescrição, e tem o júri técnico, né, de audiodescritores que compõem, né, o júri do Ver Ouvindo, que vão fazer as avaliações, né, para a premiação. A premiação, o resultado é feito na tarde do dia 15 de novembro. E você já sabe qual é a premiação? Tem o troféu do Ver Ouvindo para cada filme, e no mais, assim, eu não tenho mais informações, né, sobre como que eles fazem a distribuição dessa premiação, se é só o primeiro em cada categoria, se é o primeiro, segundo e terceiro. De fato, eu estou muito imerso na experiência de estar no festival e de estar participando, né? Porque para mim a maior premiação é já estar concorrendo e aprendendo com tantos colegas, muito mais do que a questão de ser o filme de fato premiado. É claro que tem uma alegria adicional quando o trabalho da gente tem esse reconhecimento pelo trabalho que a gente faz, mas de fato não fui investigar para ver qual que é a premiação, né? A gente teve um trabalho em 2019 que foi o curta-metragem A Pedra, aqui do Rio Grande do Sul, onde nós também, com a Mimi Aragon, com a OVNI Acessibilidade Universal, nós produzimos a audiodescrição, e ele foi exibido no Festival de Gramado, inclusive, na edição de 2019. Não sei se tu chegou a assistir esse curta, Sim, porque eu acho que ele sim. foi na noite de abertura, eu não lembro, é o curta A Pedra. Enfim, que foi gravado aqui nas corredeiras aqui, né, na subida da serra. E no Ver Ouvindo, a edição de 2019, ele ganhou a menção honrosa do júri técnico, se não me falha a memória, júri técnico, do Ver Ouvindo, foi a menção honrosa do júri. E aí nós não estávamos presencialmente, a nossa equipe lá no Recife, mas nos mandaram para Porto Alegre o troféu, né, do Ver Ouvindo, que foi da menção honrosa do nosso trabalho da produção de audiodescrição do curta A Pedra. Então eu sei que tem o troféu e demais premiações eu não sei como funciona, não. Interessante. Ô, Rafael, esse festival ocorre todo ano e para chegar nesse festival, o seu filme passou por algumas outras seleções ou não? Isso, ele ocorre anualmente. O ano passado, em função da pandemia, do auge da pandemia, não teve. Aí o Ver Ouvindo, a organização do Ver Ouvindo foi disponibilizando no canal do YouTube curtas-metragens que foram exibidos nas edições anteriores, de forma presencial, e foram com a devida autorização, né, dos produtores, dos detentores dos direitos das obras audiovisuais, né, porque o direito da obra audiovisual sempre é do produtor do audiovisual, né, nós produzimos a acessibilidade, não produzimos a obra. Então a gente concorre, por exemplo, na mostra competitiva da produção de acessibilidade de obras, né, de artistas, diretores, produtores, cineastas, que são os verdadeiros autores, artistas, né, criadores da obra. Então, ano passado foram exibidos esses filmes, e alguns deles creio que ainda estão no canal do Ver Ouvindo, com audiodescrição, e creio que Libras também. E quando abre uma edição do Ver Ouvindo presencial, como essa desse ano, novamente, é feita uma chamada através do site e das redes sociais do Ver Ouvindo, com o prazo de inscrição, de submissão de trabalhos, tanto esses, não só os da mostra competitiva, mas as comunicações orais, né, do painel, esses que eu vou apresentar o trabalho, por exemplo, que a gente tinha um prazo para submeter resumo de uma página, com a exposição do trabalho que a gente quer comunicar e debater na mesa, e aí eu produzi lá os resumos dos trabalhos que eu vou apresentar e
quando saiu lá a data dos resumos selecionados, os que são e os que não são aprovados. E nas mostras competitivas também, né? A gente tem que falar com o produtor do filme, porque a gente produz, né, exclusivamente audiodescrição. Então a gente fala com o produtor do filme, se eles aceitam, né, fazer parte da mostra, porque, né, como eu falei antes, os direitos são deles. Aí, como foi o caso do Hipólito, né, conversamos eu e a Mimi com os produtores, com o pessoal do museu, né, porque é um documentário sobre o museu. Gostaram muito da ideia, porque dá visibilidade ao filme também, embora seja uma mostra de acessibilidade, não é uma mostra para premiar o filme, e sim o recurso de acessibilidade, mas dá visibilidade ao filme. E aí é feito o trâmite, né, que precisa ser feito, uma carta de autorização, uma inscrição que precisa ser feita pelo produtor do filme, nós todos os audiodescritores assinamos, e aí depois sai a lista dos que foram, né, escolhidos para concorrer na mostra competitiva, né, também no site do Ver Ouvindo. Rafael, e para vencer, né, essa concorrência no festival, o que é que você acha que é preciso ter na audiodescrição e o que não pode ter de maneira alguma? Eu acho que é fundamental a gente pensar que o Festival Ver Ouvindo, que é um festival tradicional de audiodescrição no audiovisual aqui no nosso país, ele é organizado por profissionais da área da acessibilidade cultural, né? E eu me refiro, por exemplo, a Liliana Tavares, que é uma excelente, né, audiodescritora, tem, né, trabalhos como, por exemplo, a produção da audiodescrição do Bacurau, né, um filme de excelência e que foi o filme de abertura do Festival de Cinema de Gramado de 2019. Isso. E um roteiro de audiodescrição produzido por dois excelentes profissionais como o Felipe Monteiro, que é um audiodescritor consultor, e a Liliana Tavares, audiodescritora roteirista. Então, são profissionais de excelência, como a Liliana Tavares, que organizam o Ver Ouvindo. Então, é um festival de excelência, de alta qualidade. Então, a gente precisa ter em mente que todos os filmes selecionados, todos os trabalhos selecionados já passam por uma curadoria que já tem um refinamento, né, estético e técnico, enfim, de diversos, né, aspectos daquela produção. Igualmente, o júri técnico, né, que vai avaliar os filmes né, que concorrem na mostra competitiva, que são audiodescritores que já têm mais de 10 anos de trabalhos de excelência em audiodescrição. Letícia Schwartz, Eliana Franco, Elizabeth Sá, avaliam diversos aspectos, que também, como eu não faço parte, né, da organização do evento, eu não tenho, né, como falar, né, e discursar sobre isso, mas certamente avaliar questões técnicas da pertinência do roteiro, da fluidez da locução, da gravação da audiodescrição, mixagem, escolhas tradutórias, as palavras utilizadas, se aquilo vai ao encontro, né, da obra que está sendo vista, se aquilo dá sentido para o público com deficiência visual, e por isso tem no júri a Elizabeth Sá, que é uma audiodescritora com deficiência visual. Enfim, eu estou falando aqui, pensando, trazendo o que vem à mente na hora, mas porque não tem como, né, aqui numa fala abarcar tantos critérios e tantas questões técnicas de uma audiodescrição de qualidade, que se espera, que se pretende tenha qualidade, e que certamente esse júri técnico está à altura de avaliar, né, a qualidade dos roteiros de audiodescrição. É muito legal. Eu não conhecia esse festival, eu conheci esse ano. Infelizmente eu não vou poder estar presente, porque eu já tinha marcado uma viagem. Mas, poxa, é muito enriquecedor para a nossa região Nordeste, né, já que eu estou falando daqui de Maceió, porque a gente imagina que a audiodescrição é mais forte e rica no Sul e Sudeste, e ter um festival como esse aqui no Nordeste, eu acredito que deve fazer a diferença aos profissionais e a nós cegos, porque que moramos aqui no Nordeste não podemos ir ao Sul e Sudeste participar desse evento, né, Rafael? Eu acredito que deve ser um aprendizado muito grande para você, mesmo você sendo um profissional incrível que você é. E nos fale mais ou menos o que vai ter, né, como é que vai desenrolar esse evento
porque são vários dias e não apenas em Recife, e sim em outras cidades também. Exatamente. Isso que tu falou faz muito sentido, a gente pensar os polos, né, de maior produção de audiodescrição, que aos pouquinhos a gente está mudando isso, mas ainda é muito forte, né? As 4 capitais que têm maior tradição em audiodescrição, mais, né, anos já de tradição produzindo audiodescrição e quantidade, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo e Recife, né? Não necessariamente nessa mesma ordem. Claro que São Paulo, como uma grande capital, a maior capital do país, tem um volume muito grande, né? Tem empresas como, por exemplo, a Ver com Palavras, da Lívia Mota, que é uma grande e importantíssima empresa, né, que produz audiodescrição, né, no nosso país. O Rio de Janeiro também tem uma produção bem importante de audiodescrição. Mas Porto Alegre e Recife igualmente, né? Mesmo sendo longe demais das capitais do eixo central ali, né? Central, eu diria, do Sudeste, né? Rio, São Paulo, como tu mencionou, tem uma tradição muito forte. E o Ver Ouvindo é um festival que ele está muito ligado a esse movimento, né? Ele advém disso, assim, porque Recife é uma praça muito importante para audiodescrição. Se produz audiodescrição de muita qualidade há muito tempo. É uma cidade que tem uma tradição muito longa já de audiodescrição. E o Ver Ouvindo, não por acaso, faz parte, né, desse eixo e vem disso. Então, sim, né? E o evento, né, eu acredito que seja bem importante para quem está nos assistindo, que possa acessar o site do Ver Ouvindo para conferir a programação completa e, né, como tu pergunta aí sobre como vai se desenrolar, é bem de acordo com o que eu estava te falando antes, assim, né, vai ter toda a agenda em algumas tardes ali, a mostra competitiva de Libras, então os filmes são exibidos com Libras em sequência, com audiodescrição em sequência, né, tem esse filme que vai ser exibido na sessão Memória no sábado à tarde, o painel, né, das comunicações por vídeo também, se não me falha a memória, vai ser no sábado. As comunicações orais, né, o painel de discussão com os trabalhos apresentados no domingo à tarde, que eu vou fazer parte, então vai ter a mesa de discussão das 2 às 5 da tarde. Né, tem outra sessão de filmes que vão passar curtas também, um outro longa, que vai ser exibido no domingo também, discutindo questões de gênero, uma questão bem atual, um longa-metragem que se chama Limiar, e na segunda a premiação, né, e permeando, né, com o Ver Ouvindo tem a programação, como eu falei antes também, com audiodescrição, passei em Olinda no final, né, do evento lá depois da premiação na segunda-feira, o sábado durante o dia, durante a manhã até depois do almoço, um passeio para quem quiser se inscrever nesse passeio aí para Porto de Galinhas, né, com audiodescrição também. Então o evento ele vai ser permeado de atividades culturais né, e turísticas, vamos dizer assim, e também de atividades de audiovisual, que é o foco, né, o centro, né, do Ver Ouvindo, Masterclass da Bel Machado, creio que na sexta, não lembro agora, né, e é bom quem tiver interesse pesquisar ali na programação, quem tiver interesse, creio que ainda dá tempo, claro que agora está bem em cima, as passagens ficam mais caras, mas quem for aí da região, daqui a pouco tem mais possibilidade de ir, né, o público daqui a pouco com deficiência visual, né, e da região, pessoas com baixa visão, pessoas cegas, poderem ir também. O evento começa na quarta-feira, ele é itinerante, ele vai acontecer com mostras de curtas acessíveis. Até bom olhar na programação, creio que são curtas acessíveis, mas tem 2 mostras acessíveis no dia 10 em 2 cidades do interior de Pernambuco, que eu não tenho em mente os nomes dos lugares, são cidades do interior de Pernambuco. Então, Ver Ouvindo é itinerante na quarta, dia 10, quarta que vem, e no dia 11, no Recife, efetivamente começa, né, sediado no Recife do dia 11 até a segunda-feira do feriado, dia 15 de novembro. Muito legal, Rafael. Rafael, você já veio ao Nordeste? Você conhece Recife? Ou será a sua primeira vez na região? Já conheço Recife, conheço Olinda, Recife, conheço a região ali do litoral, um pouco ali, Porto de Galinhas, e agora dessa vez eu vou fazer essas visitas com audiodescrição, né, porque quando eu tive não foi com audiodescrição, e agora vai ser com audiodescrição, assim, e eu gosto muito, assim, há muito tempo eu sou muito ligado à música, e eu sou desde criança, assim, um admirador da cultura
pernambucano-nordestina, como um todo, mas sobretudo pernambucana, né? Na música, assim, sempre que eu tenho oportunidade, já fui várias vezes aqui em Porto Alegre em shows do Alceu Valença, já comprei livro de poesia do Alceu Valença, tenho livro de poesia do Alceu Valença autografado por ele, né? Aqui na Feira do Livro de Porto Alegre, e acompanho muito o trabalho do Mundo Livre S.A., do Otto, do Lenine, o Cordel do Fogo Encantado, diversos artistas, né, de Pernambuco, né, o falecido Chico Sainz, né, e a Nação Zumbi, uma infinidade de artistas, Mombojó, que é uma banda de rock também que eu gosto muito, de Pernambuco. Então é uma cultura que me encanta, me fascina, e eu acompanho há muito tempo, e mais recentemente trabalhar com audiodescrição, uma área que me dá a possibilidade de trabalhar com colegas de diversos lugares, diferentes lugares do Brasil, e eu também já fiz diversos trabalhos com colegas do Recife, né, como eu mencionei antes, com a Liliana Tavares, com o Túlio Rodrigues, que também trabalha com a Liliana. Então, já produzi, né, audiodescrição para diversos filmes pernambucanos, junto com a Liliana, né, com a produção local, da Carnaval Filmes, que é uma produtora, né, de cinema de Pernambuco. Então eu tenho essa aproximação com a cultura local e sempre aprendendo muito, assim, então isso é muito interessante. Legal, bem enriquecedor essa sua fala. E, Rafael, para terminar, você está vindo só de Porto Alegre ou vai vir com alguma equipe? Não, a equipe, né, que de trabalho da OVNI, só eu que vou da equipe, né, e vai ter né, vai ser um evento também, como sempre é o Ver Ouvindo, vai ser o primeiro Ver Ouvindo que eu vou, né, eu nunca fui no Ver Ouvindo, acompanhei à distância outras edições com colegas que iam, tendo notícias, mas da equipe da OVNI que a gente está concorrendo, por exemplo, só eu que vou estar presente, né, que submeti trabalhos também de forma individual, né? Esses trabalhos que eu vou apresentar daí não fazem parte de uma equipe, são trabalhos meus, assim, enquanto não só profissional da audiodescrição, mas como também quem estuda audiodescrição, né? Como um estudioso da audiodescrição, como um entusiasta da audiodescrição. Então eu vou estar presente dessa maneira. Eu vou um pouco antes, eu vou na terça-feira, já para o Recife, para aproveitar um pouco terça e quarta também antes do festival, para passear um pouco e uma semaninha de férias aí do trabalho. Que legal. Bom, Rafael, foi um prazer, né, ter você aqui no meu canal do YouTube, que essa entrevista, que no momento está no Face, vai para o meu canal do YouTube, que é o Gustavo Paz Amorim. E muito bom saber um pouco mais sobre esse festival, que é tão rico e que vão vir pessoas de vários locais do país para cá, para o Nordeste, para Recife. E com certeza esse festival será incrível. E já estou torcendo para que o seu filme vença e você volte Obrigado. mais feliz, né? Tá bem. E eu Então acho que tá, seria legal, Rafael, você deixar seus canais, caso alguém claro. queira entrar em contato contigo. Uhum. Acho isso importante. Claro, com certeza. Então, eu tenho participado, especialmente ao longo da pandemia, né, como a gente está falando agora aqui, participei de diversas lives falando desde aspectos assim, acessibilidade cultural, audiodescrição, questões sobre deficiência visual, né, todo o movimento anticapacitismo e tal, e questões também, né, na minha área da psicologia também, na minha atuação clínica. Então, eu vou reunindo esses materiais no meu perfil no YouTube. Então, quem tiver interesse em saber mais pode procurar Rafael Braz no YouTube. Também pode procurar no canal ali o e-mail, que é do Gmail. Meu e-mail é braspsy, Braz com Z, B-R-A-Z, P-S-Y, é psi, de psicólogo, só que é com Y, braspsy, Braz com Z e psi com Y, @gmail.com é meu e-mail. Fico à disposição quem quiser também escrever, entrar em contato, né, disponível também, né, para a gente trocar uma ideia, materiais. Às vezes tem pessoas com deficiência visual que querem saber mais sobre audiodescrição e, sobretudo, também disponibilizar o meu trabalho no sentido da gente produzir audiodescrição, ampliar as possibilidades, né? Porque a audiodescrição se aplica a tudo, né? A filmes, a eventos, né? Ao cinema, ao audiovisual, ao teatro.
e a gente tem trabalhado cada vez mais, felizmente, para que as pessoas com deficiência visual tenham acesso à cultura, acesso à educação, através da audiodescrição também. Então, eu fico à disposição. No canal tenho mais materiais, né, como eu falei antes, trazendo sobre o meu trabalho nessas diversas frentes aí da acessibilidade. E fica o meu contato aí também para quem quiser entrar, né, trocar uma ideia, e enfim. Maravilha. Ô, Rafael, só para acabar agora mesmo, como é que está sendo a Feira do Livro? Está tendo algum escritor com deficiência visual que está expondo? Você foi? Uhum. Eu não tenho notícias sobre questões de deficiência e de acessibilidade nessa Feira do Livro, né? Essa Feira do Livro de Porto Alegre está retomando, né, a presencialidade na Praça da Alfândega, muito bom, assim, a gente fica muito feliz, né, porque ano passado não foi possível, né, porque era o auge da pandemia. E é uma feira muito potente, né, tradicional aqui de Porto Alegre. Sim. E em alguns outros anos eu sempre procuro estar atento para ver o que vai ter sobre acessibilidade e tal, mas em meio a tantas, né, eu estou agora em meio às etapas finais, né, na realidade em meio não, né, eu estou encerrando agora aqui um ciclo de uma formação de 3 anos em psicanálise, em clínica psicanalítica, né, que é a minha área de atuação na clínica. Então, envolvido também com Ver Ouvindo, os trabalhos, várias produções em audiodescrição, várias frentes. Então, eu acabei não conseguindo me voltar muito para a Feira do Livro. Estive ontem lá. Ontem eu fui com meu filho na Feira do Livro, levei ele ontem à tarde, tinha um intervalo, a gente foi ali. Eu moro próximo do centro de Porto Alegre, então a gente deu uma caminhada, foi ali. Meu filho, ele tem 10 anos, então ele queria encontrar alguma literatura ali, né, infanto-juvenil ali para ele. E compramos alguns livros, fizemos algumas compras ali, ele saiu bem feliz com alguns livros, mas a gente também, como eu tinha depois alguns compromissos, né, com a clínica, alguns atendimentos online, tinha que voltar, e a gente não pôde muito, né, fazer mais um tour maior na feira para investigar questões de acessibilidade, então eu não tenho essas, né, notícias sobre isso, assim. Mas ela está recém começando, assim, né, de repente dando uma investigada maior, a gente consegue localizar alguma situação. Eu sei que hoje teve, não tenho informações assim mais completas, mas eu tive, né, foi mencionado ali, eu vi alguma notícia que às 5 horas da tarde, não, às 4 da tarde já teve creio que uma oficina ou uma palestra sobre acessibilidade num stand com o pessoal do Som da Luz, que é quem produz o Festival de Cinema Acessível aqui em Porto Alegre, do meu amigo Sidney Chames. O Cid, ele tem essa empresa Som da Luz e eu não faz algum tempo que eu não falo com o Cid, mas eu sei que teve alguma oficina hoje à tarde, mas eu não pude me apropriar muito, né, para poder comentar. Mas para além disso, eu não tenho notícias, não. Isso já é ótimo, né, ter uma oficina como essa. Bom, Rafael, muito obrigado. Estamos acabando, pessoal. Obrigado por vocês terem assistido. E é isso aí, Rafael. Um grande abraço e muito obrigado por ter aceito o meu convite. E bom festival para você e para todas as pessoas que vão participar. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. Um grande abraço aí, sucesso para ti também. E a gente segue em contato. Um abraço especial aí para todo mundo que está nos assistindo e que vai nos assistir gravada a live depois.